Hoje, então, simplesmente é um overview sobre o treinamento realizado no dia 20 de agosto, lá no Fotoworks Brasil, aqui no Tecnobook, para quem não conhece, com dois caras que sabem muito do assunto. Na verdade, um deles, o Jaz Rumble, referência mundial aí sobre Continuous Delivery, Continuous Integration, enfim. Então, mais é dar um repasso do que foi os principais tópicos desse treinamento e também abstrair um pouco para o nosso dia a dia, coisas que a gente faz, coisas que a gente não faz, que a gente pode fazer, né? Então, ali já segue algumas referências que são os Twitter dele. O Jaz Rumble primeiro e o outro é o Tim Brown, certo? Então, primeiramente, referências que foram passadas e eu conheço também e acompanho alguns dos artigos no blog, por exemplo, do Continuous Delivery, mantido por dois autores, um deles o Jaz Rumble e o outro é o... esqueci o nome, depois a gente abre ali para ver. Então, ali embaixo mesmo também tem um link sobre o about deles, são os dois caras. E, primeiro, se tu for olhar tanto no blog quanto o próprio treinamento que a gente teve com o Jaz Rumble lá, eles falam muito sobre práticas do Martin, que o Martin Fowler ajudou, né, a levantar, mas principalmente práticas ágeis, né, por debaixo como princípios, né. Então, fato, né? Ele começou o treinamento perguntando isso, né? Justamente para instigar, principalmente fazer com que as pessoas tivessem opiniões diferentes, para que ele conseguisse interagir mais. Qual a frequência dos teus releases atuais, né? Na tua empresa, enfim, eu desenvolvo, tenho uma startup lá. Qual a frequência que tu procura? Quero fazer 2 dias, todo dia, quero fazer 7 vezes ao dia, quero fazer 10 vezes ao dia, sei lá, qual a frequência? O que tu procura, né? O quanto mais rápido possível, seja 1, 2 ou o quanto liberar. Tá, legal, isso é o que tu quer. Agora, a tua empresa, o teu time está preparado para que isso aconteça? Ou seja, amanhã tu chega lá e diz, pessoal, a partir de agora todo commit é um deploy, né? Ou seja, a gente tem que balancear, tem que ver, tem que preparar o time, tem a questão da cultura, que ele forçou muito, né? Outra coisa também, ser rápido faz sentido para o teu contexto? Um commit, uma user story, faz sentido e de desenvolvimento à produção, vai agregar alguma coisa para o teu cliente? Que é uma história que também aqui a gente, né, vem conversando já. Então, tem todo esse contexto que tu tem que preparar. De repente tu tem que, cara, olha só, eu consigo criar diariamente entregáveis, mas não necessariamente eu vou colocá-los em produção. Ou de repente, diariamente eu consigo gerar 10 builds prontos para produção. Mas eles não vão agregar tanto ao meu cliente, então deixa eles quietinho aqui na nossa time box até a homologação, por exemplo, com esse tempo de 1 a 10 vezes por dia, e depois quando a gente juntar isso aqui, realmente é o valor do meu cliente com a Galides, que é uma release. Elimine restrições para isso, né? Então, se tu quer realmente ter esse fluxo contínuo, procure eliminar restrições. Primeiramente, disseminar conhecimento, instalar cultura de aprendizado, que as pessoas interajam, que a automação de teste seja o nome e o princípio, né, que seja a bandeira, como o Jaz comentou, do teu time, para que isso aconteça de forma automática, rápida e simples. Certo? Então, um exemplo legal, cara, que ele deu, e na verdade eu atualizei isso ontem, que eu achei melhor ainda, o Flickr, né? Então, ontem, estava lá, até tá aqui o material para quem quiser dando uma olhada. O Flickr tinha um exemplo lá que nós fizemos nas últimas 2 horas 2 deploys com tantas features e tantas pessoas participaram. Isso no próprio site, ele está lá. E ontem eu entrei, a gente estava falando dos caras que faziam 7 vezes deploy ao dia, né? Olha aí. Métrica dos caras por hora, quantos commits foram realizados e quantos deploys foram feitos e as pessoas, inclusive, envolvidas. Isso online. A coisa aparecendo lá, cada deploy, essa informação se atualiza, né? Show de bola, para o contexto deles isso é totalmente viável, os caras certamente se prepararam para isso, né? Tem uma cultura já que não começou ontem, eles já vêm certamente instigando. E daí coisinhas que eu anotei no dia lá na planilha até, para que isso aconteça, depois outras pessoas o próprio Jaz reforçou. Primeiro, disciplina do teu time, da tua empresa, dos envolvidos, né? Automação, algo não acontece assim manualmente. E outra coisa, estabilidade, né? É aquilo, se tu tem algo realmente consistente, a tua qualidade está legal, a tua validação, o teu processo de validação e verificação do teu produto está consistente, pouquinha coisa que passa, ou seja, um bug que vai para a produção, daqui a alguns minutos tu faz um novo para corrigir ele, né? E coisas bem sucintas, né? Não leva um monte de bug e tal. Aqui já vem a questão, legal, Continuous Delivery.
mas a gente pode entender de uma forma diferente, ou então, na verdade, elas complementares, né? Eu tenho continuous delivery, ou seja, a ideia de dar um clique e pum, tá lá o teu deploy. E daí isso, monkeys, né, como ele comentou lá, os monkeys, os macacos podem fazer isso. Cara, dá um mouse pro cara, ensina ele a clicar no botão, ele vai fazer o deploy para ti, clicando num botãozinho. Mas não necessariamente tu precisa ter um entregável em produção direta. Tu pode ser o quê? Deployments constantes, né? Ou seja, a tua entrega, o teu processo de criar e fechar de forma constante, 10, 15, 30 vezes ao dia, cada commit, enfim, cada time vai dizer o seu ritmo. Mas então, o time decide quando ir para a produção, mas em qualquer momento eu sou capaz de fazer isso, porque está fechada a minha versãozinha, leva para a produção, a qualquer momento. Né? Então, notem, são um contexto de repente diferente, mas que eles se complementam muito. Né? Entregando, e daí vem a questão, bom, se eu passo a entregar continuamente, você consegue fazer o quê? No material dele ali tem alguns exemplos de o que, por exemplo, tu consegue obter feedback dos teus usuários. E uma coisa que eu via bastante o Daniel falar também, e ele lá reforçou a questão do MVP. No Agile Brasil, como é que é o nome do cara lá que palestrou, Daniel? Da foto que mostrando os pontinhos, as faces, my face, tá? Tá, aquilo lá foi o Joshua Kievski da Industrial Logic. Exato, perfeito. O Joshua então também trouxe esse conceito, principalmente, que o cara lá reforçou, e tem todo o fundamento, né? Ou seja, tu consegue obter feedbacks dos teus clientes. Estou pensando em implementar uma feature. Agora, acesse aqui, verifique os relatórios mensais, não sei o quê. O cara clicou ali, ele teve interesse, daí tu diz, opa, tu tem interesse? Sim, opa, então tá. Nos próximos releases vai estar aí para ti. Né? Ou seja, tu está buscando feedback antes de implementar. Será que é viável? Será que vou ter o retorno que eu procuro, que eu preciso? Vai ser legal para o meu cliente, né? Então testar a coisa antes de acontecer. E também tu consegue, uma coisa daí da nossa realidade que aconteceu recentemente, se tu tem coisas constantes e daí feedback constante de todos e a interação de todo mundo, e tem outro slide que mostra sobre isso, tu consegue, primeiramente, planejar as tuas releases, anunciar elas para que todos saibam, para que fazer todo esse alarde, para que a gente não tenha rollbacks, ou seja, grandes surpresas. Fizemos grandes alterações, metade do time sabia, ou de repente, sei lá, alguém não foi informado, e lá no final do processo, não era para ir. Isso gera um grande transtorno, tanto para a equipe, para o time inteiro, né? A outra questão, investir continuamente em automação. Se tu faz a coisa pequena, mas sempre consegue seguir esse ritmo e tu consegue sempre automatizar. Vamos lá, exemplo prático disso. O que é mais fácil? Eu criar um testezinho de um pequeno escopo de código, de funcionalidade, ou então pegar o final de um release e criar teste para tudo? Com certeza, né? A coisa unitária sempre é mais fácil. Então, de novo, entregando continuamente, pouco a pouco, de forma serializada, tu consegue alavancar, digamos, esse tipo de procedimento de cultura. Né? Mas, legal, até aqui a gente viu o cenário perfeito, bonito, mas isso não acontece do dia para a noite. Tem a questão da cultura, que a gente reforça muito, que tem que acontecer, tem que estar na veia. Mas para isso é preciso o quê? Primeiramente o fôlego, né? Um time que está sempre debaixo de mau tempo vai conseguir, de repente até consegue, mas não sempre. Uma hora ele não vai conseguir. Não, agora não dá. Como ouvimos hoje de manhã ali, cara, tá ali o ticket pronto, não sei se vou ter tempo para criar teste funcional. Daí foi questionar, mas tá pronto? Né? É esse tipo de coisa, assim, por quê? Porque o time precisa de fôlego também para fazer isso. As coisas acontecem muito rápidas e tem que ter esse tipo de dinamismo, né? Para pensar em automação não é diferente. Pessoas interagindo para focar em estabilidade. Quanto mais gente, de repente, focando no que precisa, tendo foco, o MVP, o menor quantidade, a unidade menor que nós precisamos, mais pessoas dizendo, cara, isso está certo, cara, isso está certo. Ou seja, o time tem mais embasamento, tem mais certeza de que aquilo ali realmente está na engrenagem correta, né? E principalmente, eu acho, do que precisa aqui, esse último resumo, responsabilidades não só de desenvolvedores, do time inteiro. Né? Por quê? Quando eu peço para refatorar, ou melhor, eu vou corrigir um bug, eu vejo que aquilo ali eu posso refatorar milhões de coisas, legal, eu estou sendo responsável, de repente, refatorando todo o sistema, porque eu tinha essa demanda. Não seria legal, de repente, colocar as coisas baby steps lá, vamos começar por aqui,
criamos sei lá, um ticket, uma advertência, para o próximo release, a gente mostrar, cara, a gente vai ter valor fazendo isso e a gente tem que fazer. Né? Isso é para o time, não é para o produto talvez, mas acaba implicando em produtividade. Né? E daí a cultura, ele diz o why culture, né? Como ele comentou. Cara, instala isso no teu time e tu vai ver que tu vai ter bons resultados, né? Por quê? Por que tu está fazendo um processo manual ainda? Por que a gente está testando a coisa manual e não está criando já teste funcional para testar isso? Né? Paramos para pensar? Não. Tá. Por que é ruim de testar? Bom, se é ruim de testar, todo mundo não gosta, vamos tentar melhorar. Alguma coisa está por trás. Se todo mundo continuar achando ruim, daqui a um tempo ninguém vai testar. Vai ter aquele foco para testar. Cara, aquilo é muito massacre da gente fazer. Então, tornar as coisas mais fáceis e melhores, né? Demorou a entregar, né? A questão que a gente já vem comentando ali, mas enfim, essa semana a gente viu que não funcionou muito bem o quadro lá. Por que demorou para entregar? O que está acontecendo? Onde é que a gente pode melhorar? Né? Onde é que está o gargalo ali? Esse tipo de coisa. Então, ele focou bastante nisso, ele trouxe muitos exemplos dele, e daí automação de processo, automação do time, enfim, ele deu muitos exemplos. A palestra dele em si, ela é rica. Se tu pegar o livro do Continuous Delivery, aquele que está lá na capa, ele é um resumo do que na verdade, a palestra dele é um resumo do que é o livro, basicamente. Só que os exemplos, a vivência dele que ele traz para esse treinamento, foi um grande diferencial, assim. O pessoal comentou muito, foi muito bom. Então, automação é tudo, ou na verdade seria para tudo. Tudo consigo automatizar, né? E vamos lá, para te ter a coisa funcionando bonitinho, poder clicar no botão e tudo acontecer, precisa ter um build automatizado, verificação constante no teu build de coisas básicas, né? Teste funcional rodando, o deploy automático, ou seja, de novo, fiz o build, legal, o próximo passo é isso, já está no meu ambiente que eu quero testar, que eu quero validar, ou então já tem produção. Testes automatizados para, né, garantir tudo isso. E o que está por detrás de tudo isso, né? Uma entrega rápida, né? Um release exato, na hora que eu puder, na hora que eu quiser, na verdade. Mas a SAP é ontem, rápido. Né? Ali tem um typo ali, né? É as soon as possible. Exato. Aqui foi só uma frame da coisa. Mas, cara, legal, daí uma pessoa, na verdade, um engenheiro de software de alguma empresa, não lembro agora, perguntou para ele, legal, mas onde é que entra as pessoas nisso, né? Será que elas, uma vez que tu instala um procedimento, um processo, uma cultura automática dessa, as pessoas não servem para mais nada? Ele respondeu, heurística, aí que elas entram. Ninguém é melhor em heurística, existem softwares que fazem isso muito bem, mas as pessoas, elas sabem o que está correto e o que não está correto, né? Elas conseguem distinguir, cara, isso pode dar problema, né? Então é isso que elas auxiliam muito nesse processo. Para quê? Para melhorar ele, né? Legal, tem um processo que valida isso, isso, isso e isso. Se eu passo alguma coisa diferente por fora da minha validação, ele vai estar pegando isso aqui. Então, as pessoas, na verdade, é que movimentam toda essa engrenagem. E daí falou bastante também, na verdade, um pouco da tarde do treinamento foi focado em DevOps, né? Se falou de bastante coisa, algumas coisas que eu abstraí aqui para o nosso ambiente, foi exatamente isso. Cara, showcases para mostrar para o teu time. Mostrar para o teu time o quê? Mostrar para o teu time que agora o teu hoster lá, o teu servidor lá de hospedagem, ele não acessa mais ele não entende mais qualquer requisição que vá para a internet. Tem que comunicar só através de IP interno, né? Ou seja, deixa isso ciente para quem lida com a tua infraestrutura, para o teu ambiente. Isso é disseminação de conhecimento. Showcases para mostrar as funcionalidades, ó, pessoal, time, todos os envolvidos, temos isso agora, né? Tudo isso fomenta, né? Ele forçou, deu exemplos de times que ele instalou isso, que não tinha, e os ganhos também com isso, né? Desenvolvedores sabem fazer deploy, né? Ou seja, eles são os únicos que devem fazer isso? Não, talvez não. Eles podem, eles devem, na verdade, até na visão do Jazz, eles são os responsáveis por fazer com que os deploys aconteçam de forma automatizada, porque eles sabem melhor do que ninguém como fazer o deploy daquela coisa. Não tem um time lá que tu simplesmente passa um papel ou um e-mail dizendo faz o deploy da aplicação tal, né? Sim, toda essa questão de fomentar e trabalhar em equipe. Monitoramento, né? Monitoramento do teu ambiente, do teu deploy, mandar e-mail, tudo isso auxilia a melhorias, na verdade, identifica problemas através dos teus builds, dos teus testes que estão com cold coverage baixo, tudo isso, né? Ou seja, alguém que te diga. E tu não necessariamente precisa puxar essa informação.
Infraestrutura de controle, infraestrutura no controle de versão. É uma coisa que a gente já conversou aqui um dia, se não me engano foi antes do treinamento, e lá eu lembrei, por isso que eu trouxe o ponto. Cara, eu tenho que ser possível, na minha empresa, de repente, no meu time, quero sair do meu ambiente lá, que está na hospedagem X, e quero ir para Y. Cara, vai no controle de versão, primeiramente cria as máquinas virtuais lá, por exemplo, porque esse é um processo que está a par, que também é um outro ponto que está na frente de virtualização, mas todos os restos, scripts para build, script para baixar no JBoss, para não sei o que, para não sei o que, tem que estar tudo versionado. Tem que, por exemplo, né, a abordagem dele, pega isso, leva para lá e continua funcionando. As alterações de repente vão ser mínimas, né? E não se tu perder tudo aqui, tu vai ter que reconstruir tudo de novo. Então isso foi um ponto legal. E ele apontou justamente esse livro ali, o Release, né? Que trata muito sobre tudo, na verdade, técnicas e práticas e coisas legais para instigar essa cultura de DevOps. E muito mais, cara. Então, foi falado de algumas coisas que nós usamos, outras não, outras que a gente pode utilizar, a gente vê bastante coisa aqui dentro para utilizar. Nesse material eu anotei bastante coisas, depois a gente pode até discutir mais, mas só trazemos os tópicos aqui, feature branching, e daí vem muita gente discordou assim, tá, mas isso está instigando a ter um deploy mais pesado, por exemplo, ter o controle de versão, uma mainline, e tu ter branches trabalhando e que todo dia tu faz a questão, né? Isso até onde isso é saudável, ele disse, eu trabalhei em times que essa era a única solução, né? De tão problemática que era a coisa. Então, de novo, tudo aquela questão do teu time adaptar, utilizar ou não, essa é legal, daí a gente consegue identificar algumas coisas que, por exemplo, nós utilizamos, né? Também foi falado muito de BDD, Behavior Driven Development, que te ajuda a pensar no todo, na situação, instigar mais a questão de testes, testar mais os cenários em si, não pensar naquela coisa focada apenas no teu código. Blue-Green Deployments, né? E ele trouxe isso, cara, como assim, ó, sem paradas, entendeu? Esse cara aqui pode resolver seus downtime, né? Enfim, alguns times podem trabalhar, outros não, conseguem ajustar. E daí eu levei a questão de legal, o Blue-Green, ele realmente ajuda muito, mas é questão de databases, né? Ele parou, eu disse, bom, database é um tópico lá no final, que esse é totalmente a par, isso quebra tudo que eu falei até agora, mas enfim, a gente tem como escalonar isso e trabalhar pelo menos de forma bonita, né? Então, depois a gente deu algumas explicações e basicamente, cara, é aquilo que a gente vem comentando, planeja a remoção de objetos de banco, né? Para que se tu precisar ter um downtime, tu tenha um downtime bem pequeno e seja planejado, né? Não todo deploy. Sei lá, de 6 em 6 meses eu vou limpar a minha database, vou dar um clean nela, então beleza, a gente sabe que a gente vai ter um downtime. Feature doubles, né, que foi uma coisa levantada por algumas funcionalidades que a gente tentou encaixar isso, tem que melhorar bem mais, mas enfim, a gente já tem a ideia e por aí vai. Virtualização, nós comentamos das máquinas virtuais, ter isso de forma fácil, templates criando com as máquinas virtuais e por aí vai. Então, alguns links ali da palestra. E também no blog que eu já tinha colocado no início. Basicamente isso. Obrigado.